Olá, saúde e vida começando. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Hoje a gente vai falar sobre câncer coloretal. Olha só, separei alguns dados aqui para você entender a gravidade desse câncer. Esse é o terceiro tumor mais frequente e a segunda maior causa de morte por câncer. E devido a essa estatística preocupante, a gente convidou o oncologista Davi Pinheiro Cunha para falar sobre esse tema. Doutor, muito obrigada por aceitar participar aqui do Saúde à Vida. Olá, Viviane, eu que agradeço o convite e olá a todos. Doutor, afinal, o que é o câncer coloretal? Vamos lá, Viviane. Então, quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está abordando todos os tumores que nascem no intestino grosso, né, e no reto. O reto é aquela porção final do intestino. Então, tudo que é tumor que tem origem nesses locais, a gente considera e denomina câncer coloretal. E por que ele é tão frequente? Vamos lá. Então, assim, o que a gente percebe é que esse câncer ele vem aumentando nos últimos anos, né? Isso, historicamente, são dados, lógico que alguns países mais, outros menos, mas vamos para o que mais importa, que é a nossa realidade aqui no Brasil. No Brasil, realmente, ele vem aumentando. Dados mais recentes, esse de 2021, que é dados do INCA, ele estima mais de 20.500 casos em homens e 20.470 em mulheres, né? Então a gente vê que a proporção é bem semelhante, né? Quase os números muito parecidos. E antigamente era o terceiro tumor mais frequente, hoje não, já é o segundo tumor mais frequente tanto nos homens como nas mulheres. E uma possível explicação para isso, para esse crescente aumento, é um pouco o nosso estilo de vida atual, né? Então, a gente sabe que esse é um tumor que geralmente acontece em pessoas acima dos 50 anos. Então, com o envelhecimento da população, que é uma coisa que está acontecendo, a chance de desenvolver é maior. E além disso, os fatores ambientais, que é o nosso estilo de vida mais moderno, né? Isso também aumenta o risco de câncer de cólon e de reto. E por quê? Obesidade está relacionado com o aumento do risco, sedentarismo, então a pessoa que não está fazendo atividade física também aumenta o risco, e excesso de embutidos, de uma forma geral, e excesso de carne vermelha. Tá? Então a gente sabe que isso são hábitos de vida do mundo moderno, né? A gente vê pessoas cada vez menos fazendo atividade física, com obesidade e essa alimentação não tão saudável, com poucas fibras. Isso talvez justifique esse aumento dos casos nos últimos anos. E doutor, como que esse câncer ele é diagnosticado? O que a pessoa sente? Como começam os sintomas? Essa é uma boa pergunta. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai avaliar os sintomas. Então, sintomas é o que o paciente vem referindo para a gente que possa chamar atenção e que mereça uma investigação melhor. Então, o principal sintoma é dor abdominal, tá? Uma perda de peso de uma causa inexplicável. Então, a pessoa não está fazendo regime e continua perdendo peso. Sangramento nas fezes, então vai evacuar, olha no vaso sanitário, se vê um pouquinho de sangue. Alteração do hábito intestinal. Então, quando a gente fala de alteração do hábito intestinal, é o quê? A pessoa que vai todos os dias no banheiro, de uma hora para outra, começa a demorar 2, 3 dias para conseguir evacuar, ou começa a ter diarreia também sem uma causa aparente. Alguma massa palpável no abdômen. Então, esses são os principais fatores, tá? Mas é importante lembrar que a maioria das vezes, dor abdominal, algum sangramento nas fezes é causado por coisas benignas e não necessariamente o tumor de cólon de reto, tá? Então, uma coisa importante a sempre se esses sintomas aparecem, então demorando mais de 2 a 3 semanas para melhorar, não deixe de procurar o médico, tá? Então, sintomas que perduram por mais de 3 semanas e esses sintomas que eu comentei sempre tem que ser investigado. E aí a sua pergunta, como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito quando o paciente tem esses sintomas, né? Ou, melhor ainda, quando ele não tem nenhum sintomas, mas a gente já faz o exame e é feito pela colonoscopia. É um exame endoscópico que vai olhar o reto e o intestino e consegue fazer a biópsia. Então, o diagnóstico vem sempre pela biópsia. E doutor, a pessoa está com esse câncer. E aí, como que funciona o tratamento? Vamos lá, Viviane. Aí é uma pergunta assim de horas de discussão, então eu vou ser bem objetivo é uma visão bem geral e tem várias variáveis. O mais importante a gente sabe que a grande maioria dos tumores de cólon e reto são curáveis, tá?
Só que a grande maioria é curável quando diagnosticado de forma precoce. Então, é daí a importância da gente sempre conscientizar a população sobre a prevenção, né? E alertar desses sinais de alarme que tem que investigar. Então, quanto mais precoce é o diagnóstico, maiores são as chances de cura e também os tratamentos são menos agressivos, deixam menos sequelas. Então, a gente faz o diagnóstico pela colonoscopia com a biópsia, a gente vai avaliar o quanto esse tumor está mais avançado ou mais inicial. Quanto mais avançado, a gente faz cirurgia e, na grande maioria das vezes, para por aí e esse paciente fica curado. Quando o tumor está um pouquinho mais avançado, não quer dizer que ele disseminou, ele não causou metástases ainda, mas ele está um pouquinho maior ali dentro do intestino. Geralmente, a cirurgia e depois a gente complementa com a quimioterapia. E em estágios mais avançados, em que demora-se para fazer o diagnóstico, esse tumor pode causar metástases, que é o que é? A célula sair do intestino e ir para outro órgão, né? E os principais órgãos do tumor de metástase do câncer de reto e de intestino é pulmão e fígado. Aí, nesses casos, geralmente o tratamento é só com quimioterapia e as chances de cura são muito, muito pequenas, né? Então, aí reforça ainda mais a importância desse diagnóstico precoce. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. A gente disse que esse é um câncer que um dos que mais matam, né? Mas ele também, o senhor disse que tem alto índice de cura, né? É bem alto a possibilidade da pessoa ser curada. Por que que ele mata tanto, então, se existe cura? É a demora por procurar um atendimento? Exatamente isso. Esse é um dos principais fatores. O que a gente vê, e aí a gente faz um paralelo com uma comparação. No mundo em que o acesso aos exames e ao tratamento ocorre de forma mais homogênea para a população inteira, então a gente pega dados, um comparativo com os Estados Unidos. Lá, o diagnóstico de câncer de colo retal está diminuindo e os pacientes curam-se mais. Já no Brasil, o diagnóstico está aumentando e a mortalidade está maior. Então, isso indiretamente a gente consegue avaliar que é questão de acesso. Então, a dificuldade para fazer os exames de rastreamento, e quando a gente fala de rastreamento, é o momento ideal para fazer o diagnóstico de qualquer tumor, que é a gente fazer um exame na população que está assintomática. Então, aquela pessoa que não tem sintoma nenhum daqueles que eu comentei, e ele vai lá e faz um exame de colonoscopia ou de sangue oculto nas fezes para investigar algum sangramento ou alguma lesão. Então, no Brasil, está indicado fazer colonoscopia ou início de investigação com sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos em homens e mulheres, independente ali se está com sintoma ou não. Então, se a gente faz esse exame, diagnostica nessa fase em que não está trazendo nenhum sintoma, a chance de cura é extremamente alta. Quando a gente demora mais para fazer o diagnóstico, a chance de cura diminui. E por isso que a gente tem esse contrassenso, né? Como é um tumor altamente curável, mas a taxa de mortalidade é muito alta. É exatamente por conta disso. A demora do diagnóstico e a demora ao acesso ao tratamento. Faz parte da cultura do brasileiro demorar para procurar um médico, doutor? E isso, como que chega o paciente até o senhor? O que a maioria já está em estágio avançado ou ainda não? O que o senhor percebe desse paciente brasileiro? O que a gente percebe, o brasileiro, de uma forma geral, principalmente os homens, procuram menos os médicos. Isso aí, a gente tem dados já estatísticos que mostram que o homem procura menos o médico que a mulher. Mas o brasileiro também vai menos ao médico e faz menos exames de rastreamento comparado com o resto do mundo. E, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia no nosso dia a dia é uma discrepância muito grande no meio privado, nas pessoas que têm acesso a um convênio e as pessoas que são atendidas no SUS. A gente percebe claramente uma dificuldade dessas pessoas que são atendidas no SUS fazer os exames de rastreamento, fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, a gente vê uma diferença, sim, no meio privado, um diagnóstico mais precoce, as pessoas fazem mais os exames de rastreamento. No SUS, o diagnóstico mais vezes mais tardio, porém, ainda está muito aquém do que a gente gostaria. Tanto no cenário de convênios como no SUS, a gente vê que era necessário fazer muito mais exames do que está sendo realizado. E, doutor, outra dúvida, o senhor disse que normalmente quando ocorre a metástase, né? Ele vai para o pulmão, tem uma explicação, e para um outro órgão que o senhor disse também, por que esses dois órgãos? Quais são? É o fígado. Então, assim, o principal órgão de disseminação do câncer de intestino, de reto, é o fígado.
né? E o segundo órgão é o pulmão. Isso acontece principalmente pela a irrigação dos vasos. Então, o intestino, a veia e a artéria que faz a irrigação e a drenagem do intestino, ele passa por dentro do fígado. Então, o fígado é o primeiro órgão, como se fosse um filtro do sangue que sai do intestino, ele passa no fígado e ali acaba retendo essas células e causando a metástase. Então, a metástase é o quê? Quando a célula sai do local que ele originou, isso independente do tumor, então da mama, ele sai da mama e vai para os ossos, da próstata para o osso, e do intestino, o principal local de disseminação é o fígado, exatamente por conta dessa drenagem, é uma coisa mais anatômica, e a gente sabe que aí sim a chance de cura é bem menor. Lógico que hoje, com as novas técnicas de cirurgias do fígado, do pulmão, novos tipos de tratamentos com quimioterapia, a gente sabe que a gente consegue ainda trazer um benefício maior, mas o que a gente não quer é fazer diagnósticos nessa fase tão tardia. Por isso, procurar o médico quanto antes, né? Perfeito. Eu acho que tem duas mensagens importantes, é o quê? Se você está com sintoma, a gente já perdeu um pouquinho o tempo de se fazer. A gente gosta de fazer o diagnóstico no paciente assintomático. Então, se você está com sintoma, mais de 2 a 3 semanas, procure imediatamente o médico. E, principalmente, você que não está com sintoma nenhum, está com a saúde ótima, não está sentindo nada, mas tem mais do que 50 anos, aí tanto mulheres como homens têm que procurar o médico para fazer o exame de rastreamento, que são esses exames de sangue oculto ou a colonoscopia. E lembrar que pessoas que têm antecedentes familiares, então algum parente de primeiro grau, então o pai, a mãe ou o irmão que tiveram esse diagnóstico, a recomendação é que a gente comece antes esses exames de rastreamento, exames de prevenção. Comece com 45 anos ou até mesmo 10 anos antes da idade em que o parente teve. Então, é importante saber aí na família como que tá, se alguém teve esse histórico positivo para câncer de reto e intestino, porque aí a preocupação é ainda maior e os exames têm que ser feitos de forma ainda mais precoce. Doutor, foi diagnosticado, a pessoa foi curada, consegue ter vida normal depois? Consegue. Lógico que a gente faz o acompanhamento, né, dessa pessoa, né? Então, assim, ela fez a cirurgia, avaliamos depois da cirurgia se é preciso fazer quimioterapia ou não. O paciente faz a quimioterapia e aí depois a gente entra numa fase que a gente chama de segmento, que é o quê? A gente faz o acompanhamento desse paciente, em média, por 5 anos, e nesse período de 5 anos, a gente vai repetindo alguns exames, né? A gente repete a colonoscopia no primeiro ano, depois vai espaçando os intervalos, faz exames de imagem, exames de sangue, e um pouco do ponto de vista assim, teórico, a gente fala que a gente consegue dar alta para o paciente depois de 5 anos de acompanhamento. Porque a gente sabe que todo tumor maligno, ele tem um risco de voltar. Tá? Quanto maior o tumor, esse risco é maior. Então, por isso que a gente acompanha durante 5 anos e depois de 5 anos a gente dá alta. Mas depois que acabou a cirurgia e a quimioterapia, essa pessoa tem uma vida normal, sem nenhuma restrição. O que a gente recomenda é uma vida saudável. E uma vida saudável não é só para câncer de intestino de reto, é para qualquer pessoa que teve tumor ou pessoas que querem evitar de ter. Né? E a gente fala evitar de ter o quê? Ele tem um componente genético que a gente nasce com ele e, infelizmente, a gente ainda não consegue mudar o nosso código genético. Né? Então, a gente está com aquilo, a gente não vai mudar. Porém, menos de 10% dos tumores são hereditários. Os outros 90% são relacionados ao meio ambiente como fatores principais. Então, vida saudável é o quê? Fazer atividade física, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, comer bastante frutas, verduras, evitar excesso de embutidos e carne vermelha. Isso é o que a gente pode fazer. Então, o que a gente recomenda é que toda a população tenha esses hábitos saudáveis, que é isso que a gente pode fazer para reduzir a chance de ter um câncer. Porém, aquelas pessoas que já tiveram, a gente reforça ainda mais a importância desse hábito de vida. E, doutor, acho que não tem como a gente deixar de falar. Esse momento de pandemia, para quem tem os sintomas, para quem tem esse câncer, qual que é a orientação que vocês estão dando neste momento? Este é o momento também de fazer a cirurgia ou também estão esperando mais um pouco? Como que está essa situação?
Viane, é uma pergunta complexa e difícil, porque a gente tem que ser realista e olhar como está o nosso cenário de saúde. A gente está realmente num momento muito crítico, os hospitais, UTIs, todas lotadas. Porém, a gente sabe que o câncer não espera, né? E esperar o tratamento para um câncer, a gente está aumentando a chance desse tumor disseminar e crescer, e como a gente já falou várias vezes aqui, diminuir a chance de cura, tá? No início da pandemia, a gente não esperava que fosse durar tanto tempo assim. Tá? Então, pessoas que estavam assintomáticas, não tinha sintoma nenhum, a gente recomendou, ó, vamos esperar um pouquinho, vamos atrasar um pouquinho os exames de rastreamento, vai passar esse período mais crítico e a gente deixa de fazer esses exames depois. E o que a gente vê é que a pandemia está há um ano aí, não temos perspectivas reais ali de uma data do término, então a gente mudou a nossa orientação. Então, como você perguntou, qual que é a orientação atual? É que pessoas que estão com sintomas, isso não tem dúvida nenhuma, imediatamente tem que procurar um médico para fazer os exames. E pessoas que não estão com sintomas, mas estão nessa faixa etária acima dos 50 anos, ou que tem um histórico familiar positivo, que também não deixe de procurar. Lógico, tomar as medidas de cuidado, usar máscara, manter o isolamento social, agendar consulta com antecedência, para que consiga fazer isso de uma forma segura. Mas, pessoalmente, eu acho que fazer o diagnóstico é importante, e quanto mais precoce, ainda melhor. Então, não deixe, mesmo nesse período de pandemia, de procurar seu médico e fazer os exames necessários. E, doutor, quem tem esse câncer, pega Covid, está mais suscetível aí a sintomas graves? Qual que é a situação? Qual que é a orientação que vocês estão dando para esses pacientes? É isolamento total? Como que funciona, doutor? Exatamente, assim, todo paciente que tem algum tipo de doença, né, então que a gente chama de comorbidades, então pessoa que tem enfisema pulmonar, pessoa que tem problemas cardiológicos, e o paciente com câncer entra nesses pacientes com comorbidades, a gente sabe que o risco de uma evolução mais grave do COVID é maior, tá? Então, o que a gente recomenda? Pessoas que têm problemas de saúde, e também pessoas de idade devem ter uma preocupação ainda maior quanto às medidas de isolamento e medidas de proteção pessoal, né, uso de máscara e também a questão do álcool gel e lavar as mãos. Então, a recomendação é continuar se cuidando, é necessário uma atenção especial para esse grupo de pacientes, nesses grupos de pessoas, porém, a gente sabe que é necessário fazer o diagnóstico, é necessário continuar o tratamento oncológico, tá? Então, não deve se postergar o tratamento, diagnóstico e reacompanhamento, porém, deve-se reforçar, sim, as medidas de segurança, e essas pessoas, a gente sabe que o isolamento tem um impacto, tem que realmente ficar em casa para reduzir o risco de se contrair. Lógico, pegou Covid, tem um diagnóstico, a gente vai fazer o acompanhamento, um acompanhamento até um pouquinho mais intenso, com uma preocupação um pouco maior, mas sem desespero, não precisa ir necessariamente internar e para UTI, não. A gente vai fazer o acompanhamento um pouquinho mais intenso, mas sem necessidade nenhuma mais de uma recomendação que precisa fazer tratamentos precoces, nada disso. É manter o acompanhamento e desses pacientes como qualquer outro. Doutor Davi, em relação à vacina, quem já teve o câncer coloretal ou quem tem, pode se vacinar contra a Covid? Pode. Não só pode, como deve, né? Então, a gente sabe que os pacientes que já tiveram um diagnóstico e estão em acompanhamento, não tem restrição nenhuma, é como qualquer outra pessoa, deve se vacinar imediatamente. O que a gente recomenda é pontualmente as pessoas que estão em quimioterapia, né? E a quimioterapia é um tratamento que pode abaixar um pouco a imunidade, que a gente faça a aplicação da vacina pelo menos ali 14 a 20 dias depois da aplicação da quimioterapia. Então, ele deve fazer sim a vacinação, mas, se possível, aguardar 14 dias do dia que foi feita a aplicação da quimioterapia. E por que isso? A químio, ela tem uma tendência a baixar um pouco mais a imunidade nos 10º ao 14º dia após a aplicação. E depois a imunidade volta a subir. E o problema não é nem o risco de efeitos colaterais, é o risco da vacina funcionar um pouco menos, a eficácia ser um pouco menor, tá? Então, essa é uma mensagem importante para os pacientes. Não se preocupem, porque a vacina pode trazer um efeito colateral mais grave. Não. Pode tomar, mas tente manter aí o intervalo um pouquinho mais longe da quimioterapia, para que ela tenha e mantenha-se a eficácia.
O restante da população, a recomendação é o quê? É tomar, sim, a vacina e assim que possível, tomar, né? A gente está com uma dificuldade muito grande e uma velocidade de vacinação muito aquém do que a gente gostaria, mas sempre que possível, sempre que for convocado, estiver na faixa etária, tomar a vacina o quanto antes. Doutor, qual que é a mensagem que o senhor deixa nesse momento que a gente está vivendo para esses pacientes? Qual que é o recado em relação a esse tema? Vamos lá, eu acho que é uma mensagem realmente extremamente importante, né? Eu acho que a gente usa o mês de março como mês de conscientização, importância da prevenção do câncer de cólon de reto. E a gente está passando também um momento extremamente difícil por conta de uma pandemia em que é fundamental o isolamento social, é fundamental as medidas de proteção pessoal. Porém, a coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa saúde, né? Então, não adianta a gente postergar o cuidado que a gente poderia ter com a nossa saúde, atrasar de se fazer os exames, que para a gente, na oncologia, o diagnóstico precoce sempre aumenta a chance de cura. Então, postergar isso vai estar prejudicando a sua saúde. Então, a mensagem é, hoje, mesmo durante esse período de pandemia, deve-se passar nos seus médicos, fazer os seus exames de rastreamento, tá? Porque com isso você está cuidando da sua saúde, que é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. Doutor, infelizmente nosso tempo é curto, por isso fica aqui o convite para participar de mais um Saúde é Vida. Muito obrigado pela oportunidade e de falar desse tema que é de extrema importância. Doutor, então, obrigado pela sua participação. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando que se tiver alguma sugestão de tema, é só mandar para o nosso WhatsApp. É esse número aí que aparece no seu vídeo. Para rever este programa com o Dr. Davi, é só acessar as nossas redes sociais. É facinho. Lá vai estar o programa Saúde é Vida na íntegra. Mais uma vez, obrigada e a gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Tchau!